Amigo, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Quem fala aqui é o César. Nessa aula vamos aprender de como configurar as barras de ferramenta, como os atalhos e os menus. Mas antes disso, na aula anterior, eu esqueci de falar para vocês sobre isso aqui, olha. Quando eu falei sobre os painéis, e do lado de cada opção dentro de um painel tem esse ícone aqui, olha. Que esse ícone aqui, ele representa os conteúdos da opção que eu estou selecionada. Tá legal? Se eu clicar aqui em ações, ele vai me dar as opções do menu ações. Tá legal? Como aqui, ó. Tá vendo? Origem aqui, ó, do clone, ele me dá essas opções. Navegação, navegador, camadas. Tá vendo? Aqui, ó. Todas essas opções. Por que isso? Essas opções se encontram aqui. A maioria delas se encontra nos menus aqui. Só que eu, particularmente, aqui pode te dar um retorno muito mais rápido de você abrir uma pré-configuração e fazer na sua arte. Tá legal? Não existe só um caminho. Tá legal, gente? Era só para acrescentar, porque depois, nessa aula, nós vamos voltar nessa opção aqui. Perfeito? Sabendo disso agora, vamos aprender essa aula sobre configuração de tecla de atalho e o menus. O que significa tecla de atalho? São aquelas ações, quando eu pressiono Ctrl N, Ctrl O, o Alt, Ctrl O, onde ele ativa de uma forma muito mais rápida aquela ação que eu quero aqui. Tá legal? Por exemplo, se eu der o Ctrl O, a gente sabe que ele vai abrir a caixa de diálogo abrir, onde ele vai me dar a possibilidade de eu abrir um arquivo que eu fiz no código ou uma foto para mim poder trabalhar com ela. Tá legal? Então vamos aprender agora de como nós configurarmos algumas opções como tecla de atalho. Perfeito? Então vamos lá no menu editar e temos duas opções aqui, ó, tecla de atalho e o menu. Vamos clicar aqui em tecla de atalho, porque na realidade aquelas opções ela vai me dar aqui no menu, que é a mesma caixa de diálogo. Tá legal? Então vamos voltar aqui para tecla de atalho. A primeira opção, ela fala aqui, ó, como eu já fiz aqui uma modificação, quando eu modifico alguma coisa, ele cria aqui, olha, como padrão do Photoshop modificado. Alguma alteração eu fiz aqui. Para me trazer de fábrica, para me trazer do padrão do Photoshop que já está nele, basta eu clicar aqui e ele vai abrir essa caixa de diálogo falando que a seleção de um conjunto diferente resultará na pasta de todos os atalhos não salvo. Perca de todos os atalhos. Perca de todos os atalhos não salvo. Eu vou dar o sim, porque eu quero. Ele vai me pedir para salvar. Não quero nesse momento. E quando eu der OK, tudo que vem como padrão do Photoshop vai restaurar. Isso aí a gente vai ver agora. Tá legal? Eu só fiz isso para a gente começar do zero. Vamos voltar lá no menu editar. Teclas de atalho. Agora sim, tá legal? Ele vem assim, você vai encontrar o seu assim. Muito bem, atalhos para. Eu tenho três opções aqui. Quais são os atalhos que eu quero? Menus de aplicativo, que ele me exibe os menus que estão aqui. Tá vendo? Ó, tecla de atalho Ctrl N, Ctrl O. E quando eu estou com essa caixa de diálogo de configuração aqui, esses menus aqui ficam desabilitados e não fica nenhum sendo executado. Tá legal? Muito bem, próximo botão aqui, menu de painel, que são relacionados às opções que pertencem aos painéis, e as ferramentas, que são todos os atalhos que tem aqui. Perfeito? Então vamos voltar aqui para o menu de aplicativo. Aí eu quero, se eu quiser alterar aqui o atalho da opção novo, tem um Ctrl N. Eu vou apagar. Para mim adicionar uma outra tecla, vamos supor, só como tese de aula, eu vou dar o Ctrl H. Quando eu pressionar o Ctrl H, o próprio Photoshop me fala aqui, olha, que o Ctrl H já está sendo usado, né? E será removido do visualizar e extra, do menu visualizar extra. Essa tecla de atalho executa essa ação. Se eu clicar aqui e aceitar, eu vou perder essa configuração e ele vai adicionar nessa opção aqui. Tá legal? Se eu clicar em desfazer ou desfazer, ele não faz ação, só que ele tira, né? Porque eu apaguei. Perfeito até aí, gente? Então, se eu der o Ctrl e a letra O, já está ativa. Então, eu dou o Ctrl e a letra N. Tá legal? Aí ele vai adicionar, no caso, é um que já estava aqui. Perfeito, gente?
Tranquilo? Como é bem fácil a gente entender as teclas de atalho, onde fica as teclas de atalho. Para você adicionar uma opção que não tem, dá uma visualizada aí com quase todas que tem, as principais tem, mas se eu pressionar o CTRL e a letra H, o próprio Excel já me acusa que já existe, tá legal? Eu posso botar o CTRL, vírgula, ó, se ele não me deu mensagem nenhuma, eu posso associar nessa opção aqui o CTRL e o vírgula. CTRL, ponto e vírgula, tá legal? Se eu botar CTRL Shift, 2 pontos, ele já me fala. Então, é difícil? É, porque eles já associaram a maioria dos atalhos principais nas funções, tá legal? Só a ideia é você saber. Depois a gente vai adicionar uma, mas a ideia é mostrar para você de como você ficar um expert de configuração do Photoshop. Perfeito até aí, gente? Muito bem, eu vou fechar aqui o menu arquivo e nós temos as outras opções, são todas as opções aqui, ó. Editar, Ctrl Z, Shift, Ctrl Z, tá legal? Aí temos aqui, ó, o copiar, que é o Ctrl C ou o F3, ele executa a mesma ação copiar. Colar, Ctrl V ou F4, ele também cola, tá vendo? Então todas as outras aí. Quando você tiver um tempinho, dá uma olhada que é bem interessante você entender as famosas teclas de atalho aí. Tá legal, gente? Então, às vezes, quando você vê vídeo aí, tecla de atalho em Photoshop, tudo tá aqui, ó. Tudo tá no tutorial. Tá legal? Ó, girar não tem tecla de atalho. Tá legal? Então a gente pode adicionar uma tecla de atalho. Só lembrando que a gente tem que dar uma pesquisa, botar uma tecla. Quando adiciona uma tecla de atalho, você está personalizando o Photoshop para você, não é para outro. Tá legal? Você é um técnico de TI em uma empresa, você cria uma tecla de atalho e você associa sobre aquela de atalho aí. Perfeito, gente? Muito bem, então, sabendo disso, de como você pode colocar as teclas de atalho, mas vamos fazer uma coisa melhor agora. Eu quero remover eles, então eu vou excluir, tá vendo? Eu vou excluir todas essas teclas de atalho aqui, salvar como, fechar, tá legal? Vamos lá, vou aqui em editar, vou excluir tudo, vou remover tudo aqui, os mais associados, e vou dar OK. Agora, quando eu vier aqui no menu, olha, repare que todas as opções de atalho não estão mais aqui. Tá legal? Aí isso pode acontecer, lógico, você associar. E o que a gente pode fazer? Simples. Se eu vou ficar olhando em outro aplicativo do Photoshop para saber? Não. E quando eu faço uma alteração, olha aqui, olha. O Photoshop criou uma cópia botando padrões modificado. E se eu quiser trazer, aqui estava, eu clico aqui e lembra da mensagem inicial, olha. Tá legal? A seleção de um conjunto diferente resultará a perca. Então, o que acontece? Essa perca que eu fiz, ele vai perder. E lógico que a opção padrão, ele vai trazer o padrão no Photoshop. Eu vou dar OK, não preciso salvar, dou OK e repare que todas as opções voltam como estavam. Isso é uma maneira rápida de você executar, de você resolver as ações aí. Tá legal, gente? Isso é bem fácil aí, de a gente detectar, de resolver, de como você achar as teclas de atalho aí, dos menus, tá legal? Você pode associar, colocar todos aí, é paciência, saber a opção certa, isso tudo é para as opções que a gente utiliza mais, tá, gente? Muito bem, próxima opção, depois a gente voltar nisso aqui, é ferramentas, que seriam essas ferramentas aqui. Tá legal? Então, olha, quando eu pressiono V, ele vai ativar o mover, ferramenta letreiro retangular, que é o M, que é esse modo de seleção, tanto regular como circular, tá legal? Que é elipson, que é a coisa, que é o círculo. E aí, nós dentro dela não tem aqui, olha, tá vendo? Ela não tem. O M ativa a ferramenta principal e depois o outro M ativa as outras ferramentas que pertencem a ela. Aqui ela não abre. E a letra L, a letra W, a letra I, que ativa primeiro o conta-gotas, depois se eu pressionar o I novamente, ela vai ativando as outras ferramentas que pertencem a esse grupo de teclas de atalho. Perfeito, gente? Muito bem aí? Então vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar. Quando eu pressionar a letra V, repare, olha aqui, olha,
o V, ele ativou o mover aqui, ó. Tá legal? Nesse tipo de seleção aqui, olha, a letra M vai ativar a ferramenta aqui. As outras não estão associadas com a letra M. Então, quando eu pressionar a M, tá vendo que ele ativou lá o modo seleção retangular. Com o Shift pressionado e novamente a letra M, ele vai selecionando todas que estão com a tecla M de atalho, a letra M associada, ele vem. Então ele só vem os dois, ó, e não vem mais os outros dois aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu já posso fazer isso no meu Photoshop. Vou associar a letra M nas duas que faltam. Vem aqui, tecla de atalho, vem clicar aqui em ferramentas e aqui, ó, tá vendo? São essas duas aqui, ó. Aí basta eu pressionar o M. Clico no M, clico fora, clico no M e clico fora. E posso clicar em aceitar aqui, ó, para ele confirmar. Quando eu der OK, agora sim, ó, quando eu vier, eu adicionei a letra M como atalho. E agora sim, quando eu pressionar o M, olha, vai pro outro, olha lá, tá alterando, ó. Deu para entender? Uma maneira muito mais rápida de você trabalhar no Photoshop. Mas isso é decoreba, você tem que ir fazendo para poder memorizar isso. É prática. Quando você executa muito uma ação, quando mover, tá vendo? Barra de espaço, ativa a mão. Isso são ações que tu faz todo dia e automaticamente você vai associar isso. Perfeito? Para a gente finalizar essa parte aí de tecla de atalho, eu escolhi esse aqui também, ó, conta-gotas, que também ele não tem, ó, ele tem 3 ações aqui de conta-gota, mas a letra P, que associa a ele, a letra P, ó, ativou ele, e com o Shift e o P, ele só altera para os dois. Tá legal? Então vamos associar também o P nesses 3 aqui, ó. Vamos à tecla de atalho. Qual é o que eu vou procurar? Conta-gota, é só procurar aqui a letra P. Vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Aqui o P, ó. Aí sim, ó. Coloco P, P e P e clico em aceitar aqui, ó. Pronto. Eu der OK. Conta-gotas. Acabei de personalizar e criar a tecla de atalho com umas ferramentas que eu uso mais. Aí sim, todas as demais que não tiver, você pode associar a letra, que é a letra que representa o grupo, né, de ferramentas que ela tá lá, ó. Tá vendo? Photoshop vem quase todos aí. Aí se você resetar de padrão, aí você vai ter que refazer de novo. Perfeito? Mas aí depois que você criou tudo, personalizou, você pode vir aqui, olha. Depois que se você criou a tua e qualquer por motivo perder ou você ter que refazer, você vem aqui, olha. Clica aqui no botão aqui, tanto esse aqui, ó, salvar. Ele vai te pedir para salvar, deixa eu diminuir aqui, para salvar aquela barra de ferramenta personalizada que você fez, tá legal? Então você escolhe um caminho, uma pasta meus documentos, cria uma pasta, vamos lá, vamos botar assim a pasta, ó, barra de ferramenta, Photoshop. Eu clico, abro a pasta e posso botar aqui, ó. O nome já sabe que é personalizada e mantenho uma cópia, ó, e salvo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Pronto. Quando eu der OK, eu vou estar utilizando aquela minha barra de ferramenta que eu personalizei aqui, ó. Aí eu venho aqui, vamos ver lá, ó. Tecla de atalho, vamos supor que eu trago o padrão do Photoshop, vou dar OK. Aí sim, deixa eu ver. Vamos lá. Ó, manteve. Vamos ver o conta-gotas. Tá vendo? Não voltou aqui, ó. Tá vendo? Ó, não voltou. Aí eu venho aqui, vamos lá, tecla de atalho. Ele já está aqui. Posso, olha aqui, ó, tá vendo? Já associou, posso dar OK, que eu personalizei, ó. Tá vendo? Aí sim, ó. Olha que legal. Tá vendo, gente? Então, tudo que você fizer no Photoshop, você tá personalizando. Aí vai, cria uma pasta e salva. Aí vamos... Tá, um exemplo básico. Tua máquina precisou ser formatada. Você fez toda essa configuração, personalizou, botou... Pô, levou um maior tempo para criar teclas de atalho. Vamos fazer o seguinte, ó, pra gente finalizar. É que eu penso uma coisa e explico. É o que eu quero resumir a história. É o seguinte, se a máquina precisar ser formatada, você tem que refazer tudo de novo.
Aí, se você fizer esse processo de personalizar e salvar, quando o rapaz formatar e instalar a licença de novo do Photoshop, você apenas vai vir aqui, ó, editar, tranquilo, e busca aqui, ó. Tá vendo? Você vem aqui, ele vai vir aqui, aí o que você faz? Vai salvar, depois escolhe ele aqui e pronto. E vai fazer esse processo aí. Perfeito até aí, gente? Muito bem, para a gente finalizar, ó, vamos fazer o seguinte. Recém, se eu clicar aqui em apagar listas recém, não está aqui, ó. Tá legal? Não tem. Vamos botar aqui uma tecla de atalho. Vamos lá. Vamos ver se é isso. Menus. Aí eu venho no menu arquivo. Vou lá embaixo procurar a opção abrir. Não é isso? Não, acho que eu já passei. Abrir aqui, ó. Apagar a lista recente. Não tem tecla. Então eu posso botar Ctrl, vírgula. Porque ela não é uma tecla que eu achei que não está associada a nada. Aceito. Vou dar OK. Vamos lá, arquivos recentes, ó. Tá vendo? Tá aqui. Agora, quando der o Ctrl e vírgula, a opção abrir recente não está mais, porque não tem arquivos aqui. Vamos abrir, vamos pegar uma imagem aqui, ó, dessa casa. Abrir, vou fechar. E quando eu abrir, a opção volta. E está aqui a opção aqui, a combinação de teclas que você colocou. Perfeito até aí, gente? Tranquilo a parte de teclas de atalho? Agora é só ir você vendo e coloca e configura de acordo com as opções que você acha mais cabíveis para você aí. Tá legal? Então, muito bem, então. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver os menus. Esse aí é tranquilo. Na aula anterior, acho que eu falei sobre o exemplo da gente remover isso aqui. Aí eu penso o seguinte, se você vai trabalhar numa empresa, você fala qual é o seu nível de conhecimento de Excel. Eu gosto de contar essa história para você associar o conhecimento. Aí eu falei assim, pô, César, você trabalha com Photoshop, Corel, pô, qual é o seu nível? Cara, eu sei tudo, eu sei a parte avançada. Tá legal, guarda 5 minutinhos aí. O que é que o cara do TI faz? Ele vai, desconfigura o Photoshop, um exemplo que você vai trabalhar, e remove essas opções aqui, olha, como menu arquivo, novo, sai, abrir como, ele vai tirando essas opções. E quando ele pega, ele coloca lá o Photoshop, você abre e ele te pergunta, pô, César, ou Joana, Fabiana, Letícia, que seja. Fala assim, cara, engraçado, o Photoshop tem uma opção na máquina ali, tem uma opção que tem aqui área de trabalho. Nesse não está vindo. Aqui no menu arquivo, não tem a opção novo, abrir como, fechar. No menu editar, não tem a opção desfazer. Engraçado, será que a máquina pegou vírus? Quer dizer, o cara está testando teu conhecimento. Essa aula agora é o que eu vou mostrar para você de como você resolver essa minha pergunta. Perfeito? Então vamos lá no menu editar, menus, e aqui vem o mesmo processo da anterior, que eu falei que é a mesma caixa, ó. Tá legal? Só aqui eu trago a definição, tá vendo? Aqui que eu fiz tem a minha personalizada, só que aqui não tem porque eu não fiz nada. Aí aqui eu tenho menu para, só me dá duas, que é o menu de aplicativo e o menu do painel. Menu do aplicativo são todas as opções do menu. E menu do painel são essas opções aqui, ó. Lembra do ícone aqui, ó? Tá vendo o mouse? Aqui, ó. São essas opções aqui. Aí você pensa, pô, tudo pode ser removido no Corel. Não, tudo pode ser personalizado no Corel. Tá legal? Então vamos fazer o seguinte. Eu posso clicar, abro o menu arquivo e tem um olhozinho aqui, ó. Então eu posso remover, ou abrir, que nesse caso não tem como alterar o nome, tá vendo? Não tem como, tá? Aí eu apenas posso remover. Eu vou remover, abrir como, abrir recente. Eu vou tirar as principais, tá, gente? Que eu gosto de salvar, ó, salvar como, salvar. Não tem tecla de... apesar aqui que não pode ser removido. E assim, vamos voltar agora o editar. Aí eu vou desfazendo as principais, ó. Esse é o teste. As principais ações que eu faço no Photoshop, eu tô tirando. Apagar. Vamos finalizar como mais uma. Imagem, olha só. Modo, aí vem os modos aqui, ó. Quando eu desabilitar, ele vai desabilitar o grupo. Olha só. Ajuste.
Pô, perfeito, né? E por último, o mais que eu estava esperando é o menu aqui, olha. Área de trabalho. É onde eu posso personalizar as áreas de trabalho do Photoshop. Perfeito? Aí eu venho organizar e vou procurar a opção área de trabalho. Olha aqui, ó, tá até a nossa aqui que nós criamos. Então eu vou desabilitar tudo. Dou OK. E agora no menu arquivo, as opções foram removidas. Tá vendo? Aí a gente volta à questão da nossa pergunta. Se você entender de como detectar, como você associou a pergunta, você resolve o problema. É isso que eu sempre vou bater em teclas. Não é mexer no Photoshop, não é criar arte, não é fazer efeito, não é trabalhar olho azul. Trabalhar com imagem sim, é resolver o problema. É isso que eu faço na empresa. Quando o Excel que eu gravo, que eu já dei aula de como configuração, é isso que causa o erro. Eu não vou formatar a máquina. O problema é resolver o que está ali. Perfeito, gente? Então, esse aí é a parte de como a gente está configurando aí o menu. Eu já removi todas as partes. Aí, lembrando que se o Photoshop dele não tem nada gravado, se ele é usuário não tem nada gravado, eu não vou ficar copiando no outro computador. O que é que eu faço? Vamos lá, editar, menus, venho aqui, olha, ele já criou um menu modificado, eu venho aqui, olha, padrão de Photoshop, mesma mensagem, ó. Vou dar OK, não preciso salvar, e quando eu voltar para aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Olha que legal, voltou tudo, quando eu der OK, ó, tá resolvido, deixa eu fazer, botou o menu novo, abrir, salvar, que não podemos tirar, fica coisa, janela aqui, ó, aqui, gente, perfeito? Tranquilo até aí? Agora vamos fazer o seguinte, olha, eu expliquei que essas opções aqui vêm de acordo com cada painel aqui associado, né? Então, essas opções, ó, eu posso criar uma nova camada, tá legal? Camadas são isso aqui, olha, eu tenho aqui, ó, eu criei uma camada com logotipo, e assim, e com uma imagem, isso são camadas. E aqui tem uma série de opções que vai me facilitar a alcançar o objetivo mais rápido. Mas nada impede de eu clicar aqui em camada, nova camada e camada. Perfeito? Então vamos aprender como essas opções também podem ser removidas. Editar, menus e escolha aqui, ó, menus de painel. Aí sim ele vai me dar todas as opções associadas aos menus de painel, dos painéis aqui. Vai vir aqui as que estão aqui visíveis, tá, gente? Se essa área de trabalho minha aqui não tiver 3D, não adianta que eu não vou conseguir ver o resultado. Então, mas a gente vai ver aqui, ó, em ajuste. A gente vem aqui, ó, ajuste. Cadê você? Aqui, ó, ajuste. Clico nela para expandir, tá aqui, ó. Vamos lá, vou tirar todas que a gente está aprendendo. Não vou ficar tirando tudo. Pena que não tem como clicar nela e desabilitar todos, tá? Vamos tirar aqui as principais aqui. Vendo? Vamos lá, isso é rapidinho. Conhecimento aí, ó. Vamos dar OK. Pronto, agora vamos lá em ajuste. Olha como é que ficou. Tá vendo? Ó, todas as opções. Aí vem aquela pergunta danada de novo. Pô, meu Photoshop tem essas opções aqui. Lá em casa tem, aqui não tem. No computador do João tem. Então, são essas coisas que você já acabou de saber de como resolver aí. Então você já não é um usuário, você já é um profissional de TI, é saber resolver, ó. E aqui tem as camadas, ó, nova camada, tá vendo? E assim vai por diante, removendo aí, pra gente finalizar com chave de ouro, essas opções aqui, ó. Vendo? E detalhe, ó, quando eu faço uma modificação, ele já cria aqui, tá? Vou dar OK, dá pra gente finalizar, tá aqui, ó. Tá vendo? Aí sim, para resolver rápido, como é que eu faço? Menus, vai vir assim, não é isso? Aí eu venho aqui, ó, detectei que o problema é aqui, ó, menu de painel, ou posso marcar uma por uma, ou eu trago o padrão. Dou sim, não preciso salvar, pronto, todas as opções passam a voltar onde estava aqui. Perfeito, gente? Tranquila essa aula aí? Então, essa aula foi sobre como você configurar a barra de ferramenta. Agora, eu acredito mesmo de coração que você
não vai ter mais dúvida de como trabalhar com o Photoshop, onde achar cada opção, como associar uma tecla de atalho, de como você associar, implementar a letra onde os botões não tenham aqui. E quando eu ativo como eu ativo o P, né? Há uma letra associada aqui que é o M, aí eu aperto o M, ele ativa aqui, ó, o M, e o Shift M vai habilitando a ferramenta. Aí eu quero a seleção retângulo, pronto, o Shift, não preciso ir com o mouse. A tecla de atalho me deu esse alcance aí. Perfeito, gente? Então essa aula fica por aqui sobre a barra de ferramenta. Só lembrando que se tiver mais algo que seja interessante dentro desse escopo, eu gravo mais uma aula. Então espero que você tenha gostado de mais um conteúdo. Um forte abraço e encontro você na próxima aula.